Pessoas lindas, tudo bem? 8º dia. Deus é bom, né? Como a gente vai aprendendo com as coisas do Senhor. Eu tenho gostado muito do resultado das pessoas, do aprendizado de vocês, dos compartilhamentos, das dúvidas. Eu quero contribuir com aquilo que eu posso. Eu sei que eu sou bem limitada em muitos estudos, mas eu não vou esperar saber tudo para poder compartilhar o que eu já sei. Então, naquilo que eu for apta para poder divulgar e compartilhar com você, estou à disposição, tá bom? Hoje são 2 capítulos, Mateus 17 e 18. Te convido de novo a não desanimar, não desista, continue insistindo. Chegar final de semana, sábado e domingo, corre e faz logo de uma vez para liberar, para não esperar que o dia venha com as suas próprias tribulações ou trabalhos e acaba você não escutando a palavra de Deus. Separa um tempinho logo na manhã, se for o caso, e já escute o áudio, o vídeo e leia a Bíblia. Amém? Vamos lá então? Mateus 17, uma passagem muito importante para nós. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ô Pedro abençoado, né? Fica oferecendo as coisas, mas com boa vontade. Vamos lá. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais a ninguém, a não ser Jesus. Por causa dessa passagem aqui, é que esses 2 personagens aqui, Moisés e Elias, são considerados possíveis pessoas para serem as 2 testemunhas lá do período da tribulação em Apocalipse. Enquanto desciam, Mateus 17, 9, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei diziam que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Mas imaginando, né, Jesus assim, tendo com muita paciência, tendo que lidar com a debilidade humana e a fraqueza da nossa fé, nossa debilidade de fé. Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Isso aqui pega a gente, né? Porque eu oro daqui, não tem nenhuma montanha saindo de um lugar para o outro. Quer dizer, imagina o tamanho da minha fé. Jeová, ajuda a gente. Versículo 22, capítulo 17, versículo 22. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles matarão, e no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele.
Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos, tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Imagina a experiência de Pedro, né, gente? Abrir a boca de um peixe, achar uma moeda lá dentro e pagar o imposto. Na realidade, o povo estava cobrando imposto de Jesus porque não o considerava filho do povo, né? Dos judeus. Então, aí por isso tinham que pagar como se fossem outras pessoas que não os próprios filhos. Capítulo 18, Mateus capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele, por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. Lógico que isso não é literal, né, gente? Mas pare de usar ou dar vazão àquela parte do seu corpo, da sua mente, que faz você pecar. Abra mão, não dê respostas a ela, que a satisfaça. Mateus 18, 8. Vou voltar lá então. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem pecar, tropeçar, corte os jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então aqui fala que nós podemos sim ajudar a pessoa a perceber seu erro, o seu pecado e ir exortá-lo, né? Lógico que tem aquela passagem que fala que se eu tenho uma trave no meu olho, eu estou vendo o cisco do outro. Que eu me reconheça pecador também. Mas eu tenho legalidade na palavra para poder exortar o irmão. Mas vá uma vez, se ele não aceitou, vai com testemunha, se ele não aceitou, leva para a igreja, se não aceitou, aí dispensa, aí realmente deixa para lá. Digo a verdade, versículo 18, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos.
Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe havia uma enorme quantia de prata. Como não tinham condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Essa é uma passagem muito profunda, porque trabalhar a questão de perdão entra nas questões da emoção e nem todos estão dispostos a ceder, porque estão chateados ou tristes, mas uma coisa a gente já tem aprendido: perdão é obediência, amar é obediência. Então faça por amor a Cristo, não porque as pessoas merecem, mas porque você entendeu o sacrifício de Jesus. Amém? Até amanhã, então, para mais um estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe.